Acho que a gente pode começar com o Thiago definindo, ou pelo menos delimitando aqui os limites de uma coisa e outra, o que é ambição, o que é ganância pra gente, né, Thiago? A gente entraria um pouco no conceito de transtorno ali, porque a ganância não tem uma definição, assim, de um dicionário ou em alguma fonte ou outra, a gente poderia encontrar definições um pouco diferentes do que é ganância, mas para começar aqui, vamos alinhar que ganância pode caracterizar ali um transtorno, a pessoa não sabe o momento de parar, e muitas vezes é que ela não está em busca do objeto de ganância. É até o contrário. Ela está em busca da ausência do objeto de ganância. Então, a pessoa que... Eu tenho ganância por dinheiro, eu tenho que produzir, eu tenho que alcançar, eu tenho que conquistar muito dinheiro. Isso vira um transtorno, vira uma ganância, quando a pessoa alcança aquele primeiro resultado. Nossa, eu tenho muito dinheiro. Mas ela não sente que ela consegue parar. E aí ela quer renovar, e agora eu quero mais dinheiro. Na verdade, ela não está fazendo nada com o dinheiro, ela não queria o dinheiro, aquilo é um ponto cego. Na verdade, ela queria a ausência do dinheiro. Quando ela não tem aquele objeto de ganância, eu quero aquilo ali, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um objeto. Não ter aquilo coloca a pessoa num ponto de tratamento. É ali, o jogo dela está ali. Na hora que ela alcança aquilo, ela sente um vazio. Poxa, alcancei. Mas agora parece que perdeu a graça. É porque a graça não era alcançar aquilo. A graça era querer aquilo. Então agora você tem que querer de novo. E a pessoa entra num loop infinito. E a ganância tem essa característica. A ambição, não. A ambição, quando você alcança, você sabe o que fazer com aquilo. Alcancei isso aqui. Você dá uma utilidade para aquela coisa. Eu tenho um propósito. A ganância, ela descarta esse propósito. A pessoa não sabe o que fazer e aí ela renova. Agora eu quero mais, quero mais, quero mais. E isso caracteriza um transtorno comportamental. A ganância... É porque na hora que você falou isso, eu quase achei que eu sou gananciosa. De alguma forma. Mas ganância. É, porque assim, eu compro um monte de roupinha, de brusinha, sem precisar. E quando a brusinha chega, eu falo, agora eu quero outra. Então eu tô confundindo, assim, o consumismo com a ganância. Tem a ver? Ou eu viajei aqui? Não, tem outros tipos de transtorno, vamos chamar assim, que tem uma aparência, os colecionadores, aí nesse caso, o que entraria no critério, né, que a Zaca definiu pra gente, é o quanto isso pode fazer mal ou não. Então a ganância, ela vai interferir no seu sistema de prioridade. Você prioriza as blusinhas ao invés de um relacionamento, ao invés de, por exemplo, a pessoa... Ao invés de pagar as contas. Ao invés de outras coisas. Mentira, isso não. Só... Aí você teria um problema. A gente está criando uma definição aqui, tá? Se, Thiago, não, eu gosto muito de ter aquilo, é um colecionismo, você gosta daquilo. Se alguém ouvindo, não você, mas alguém ouvindo aqui agora poderia identificar com o transtorno de acúmulo. As pessoas que são acumuladoras. Eu preciso ter muito, mas aquele acúmulo, ele não se torna prioridade na minha vida. Se eu tenho a oportunidade de acumular alguma coisa, eu não perco essa oportunidade, mas eu não deixo de fazer outras coisas. Eu não sacrifico relacionamento afetivo, não sacrifico relacionamento familiar. Então não seria uma ganância nesse caso, não. Então é como se o ganancioso... Não dá para colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Mas é como se parte das pessoas gananciosas tivessem um buraco, uma necessidade, e aí ela precisa colocar um nome. Então, o nome para esse buraco hoje é querer comprar uma casa. O nome para esse buraco é comprar um carro. É um buraco que não tem a ver com o ter, mas que a pessoa tenta nomear. Esse é o ponto cego. Vamos dar um exemplo de onde isso se forma, para ajudar a esclarecer, para quem está em casa, principalmente, muitas vezes essa interpretação é nova. Imagina um garoto que ele, aos poucos anos, aos 5 anos, tá? Ele sente um mal-estar por ver que o vizinho ganha presentes do pai que ele não ganha do próprio pai. Então ele queria ter aqueles carrinhos, ele queria ter aqueles brinquedos, ele queria ter aquilo ali. Só que ele não tem, porque o pai dele não pode dar para ele do jeito que o pai do vizinho presenteia o vizinho. Esse garoto cresce e ele de repente desenvolve uma ambição, uma ganância, um foco em ter aqueles brinquedos. Agora eu vou colecionar, mas agora colecionar não adianta mais. Agora eu quero ter mais do que a coleção. Eu quero ter mais, eu quero ter mais. Ele começa a priorizar. A coisa mais importante para mim é ter essas coisas que eu não tive na minha infância. Aonde que está o ponto cego? Para quem está ouvindo essa história, pensa assim, o problema desse personagem é que ele quer ter o que ele não teve na infância. Não. O problema desse garoto não é que ele não tinha
o que o vizinho tinha. O problema é que o pai dele não dava para ele o que o pai do vizinho dava para o vizinho. A interpretação é diferente. Esse garoto só vai conseguir resolver essa demanda o dia que o pai dele o presentear com os brinquedos que o pai do vizinho presenteava o vizinho. O problema não é o brinquedo, o problema é que meu pai não me dá. Né? Então, eu fico em busca de ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, mas o que você quer, o que caracteriza o vazio, o buraco, e a pessoa mesmo não entende, fala, poxa, quando eu não tenho isso, eu quero muito ter. E aí eu vou em busca e eu conquisto aquilo, mas tem um vazio. A pessoa não entende, é porque você não quer ter aquilo. Você quer, no meu exemplo, que o seu pai te dê aquilo. A interpretação é diferente. Só que agora você já é mais velho, já tem 40 anos, talvez seu pai não esteja nem presente mais. Ou seja, como é que você vai resolver isso? Dentro de um processo terapêutico. Você não vai conseguir resolver isso na vida real, porque o seu pai não vai te dar, não configura mais, não combina mais. Seu pai não vai comprar um brinquedo, um carrinho de controle remoto para te dar. Então não é o carrinho que vai resolver o problema, entende? Seria o pai dando aquilo, é o contexto que está envolvido naquele momento. E ainda que o pai estivesse presente, fizesse isso, se a pessoa não consegue identificar essa falta, né? O que motiva essa falta dela, tanto faz, né? Você teria que, para isso funcionar na vida, no momento atual, seria necessário reproduzir tantas variáveis de contexto, sabe? Que é quase impossível descobrir. Um terapeuta, um neuroterapeuta principalmente, consegue mapear isso. Existem algumas áreas da terapia específicas para isso. Jacob Moreno, por exemplo, foi um autor do psicodrama. E uma das coisas que ele idealizava no formato de abordagem terapêutica dele era essa. Reproduzir por encenação até teatral, dentro de um ambiente controlado, dentro de um consultório, reproduzir a cena traumatizante da infância, para resolver a cena por interpretação. Você não é parecido com constelação também familiar, as pessoas, você encena personagens que fizeram parte da infância, do momento traumático da pessoa, para resolver aquilo. Aí, às vezes, no exemplo, né, do carrinho aqui, não é a quantidade de carrinhos que vai resolver. É o pai dando um carrinho, às vezes, isso é seu. Aí ele consegue sentir o que ele entende que o vizinho sentia quando ganhava do pai. E aí resolvia. Fico imaginando também que algumas pessoas têm buracos emocionais do tipo ausência, né? outras dores que não são compráveis, né? Que você não consegue comprar presença, amor, carinho. E aí ficam aquelas pessoas que ficam muito gananciosas ao ponto de achar que o dinheiro vale mais do que outras coisas. Que é como se ela comprasse esse afeto, porque ela não teve isso genuinamente também, né? Mas vai durar pouco tempo, né? Quando é a ganância que está aplicada ali, vai durar o tempo da dopamina, da conquista. Vai durar pouco tempo. A pessoa não vai conseguir ficar satisfeita e realizada por muito tempo. Ela vai precisar entrar em outro ciclo de conquista, de busca, de ganância. E isso é infinito.